Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou a professora Thais e a nossa aula hoje é da disciplina Língua Portuguesa e iremos estudar sobre classificação das palavras. E para iniciar a nossa aula, teremos agora o momento de leitura de leite. A história escolhida para hoje tem como título O Homem que Amava Caixas. O autor e ilustrador Stephen Michael King. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelos e seus aviões sempre voavam, a não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam e nessas caixas eles brincavam e brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achavam que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. E agora vamos ao conteúdo da nossa aula. Como eu falei lá no início, hoje nós iremos estudar sobre classificação das palavras pelo número de sílabas. Vocês já ouviram falar? É uma forma que nós temos de organizar as palavras. Então, você sabia que as palavras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas? Vamos ver como é que funciona? Nós sabemos que as palavras são formadas por pedacinhos, e esses pedacinhos nós chamamos de sílabas. Aqui nós temos uma palavra, a palavra atividade, e vamos agora separar as sílabas desta palavra. Vamos lá? A, ti, vi, da, de. Atividade. A palavra atividade, ela tem 5 sílabas. Mas como é que nós podemos classificar essa palavra de acordo com a quantidade, com o número de sílabas que ela tem? Sabemos que as palavras elas podem ter uma sílaba, como na palavra pá, 2 sílabas, como a palavra casa, 3 sílabas, como a palavra macaco, 4 sílabas ou mais, como na palavra telefone, e também a palavra atividade, que tem 5 sílabas, como a gente viu lá em cima. E a classificação dessas palavras pela quantidade de sílabas que elas têm são feitas da seguinte forma. Palavras que têm uma sílaba são chamadas de monossílabas. Já as palavras que têm 2 sílabas são dissílabas. Palavras com 3 sílabas, trissílabas. E palavras que tenham 4 sílabas ou mais, elas são chamadas de polissílabas, certo?
Então, palavras que têm uma sílaba, monossílabas, duas sílabas, dissílabas, três sílabas, trissílabas e quatro sílabas ou mais, polissílabas. Agora nós vamos fazer a classificação destas palavras. Temos aqui 4 palavras: fila, sal, gelatina e casaco. A gente vai iniciar fazendo a separação. Primeiro a gente separa, vê quantas sílabas tem e vamos fazer a classificação de cada uma. Combinado? Então, começando com a palavra fila. Vamos separar a palavra fila. Então, nós temos fila. Tem 2 sílabas. Então, se a palavra tem 2 sílabas, ela é classificada como uma palavra dissílaba. Muito bem. Em seguida, nós temos a palavra sal. A palavra sal tem quantas sílabas? Apenas uma sílaba. E por ela ter apenas uma sílaba, nós classificamos ela como uma palavra monossílaba. Aqui embaixo temos a palavra gelatina. Quantas sílabas tem a palavra gelatina? Vamos separar. Gelatina. Temos 4 sílabas. Então, nós temos uma palavra polissílaba. E para finalizar, a palavra casaco. Tem quantas sílabas? Casaco. Tem 3 sílabas. Então, ela é uma palavra trissílaba. Muito bem. E chegamos ao final de mais uma aula. Agora é a hora da atividade. Prestem bastante atenção às explicações do seu professor ou da sua professora lá no grupo da turma. Realizem a atividade com muito capricho, bons estudos e até a próxima aula.